Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Labocast, o programa de entrevistas com coordenadores e pesquisadores do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC-SP, o nosso tradicional Labo. Essa conversa é transmitida pelo YouTube e também pela TV PUC. Nosso convidado de hoje é o professor André Anéas, que é coordenador do grupo de pesquisa Teologia Cristã e Religião Contemporânea. Seja muito bem-vindo, André. Muito obrigado, Marco. Obrigado para todo mundo aí que está nos acompanhando. Um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. André, como diz aí o nosso tema, né? A gente vai conversar sobre movimento evangélico e político. Você fez uma aula aberta no Labo, no início da pandemia, sobre o evangélico imaginário. Isso é absolutamente essencial para que a gente consiga entender os estereótipos, né, que foram se formando durante o passar do tempo. Você poderia me explicar quais são essas diferenças, que os evangélicos não são todos iguais? Eu diria para você que explicar todas as diferenças seria assim, praticamente impossível, uma tarefa assim, que é impossível de se realizar. Por quê? Porque se trata de um movimento extremamente plural, complexo, com muitas nuances, com muitas características específicas de cada grupo, com muitas diferenças teológicas, né? Então, assim, entender que o movimento evangélico ele é plural, isso é um pré-requisito para quem quer estudar o movimento evangélico e compreender minimamente o fenômeno. Agora, eu até falei na aula que ele é tão plural, que até mesmo o evangélico imaginário de algumas pessoas, ele existe, né? E de fato existe, né? Então, até alguns estereótipos, né? Eles são reais. A gente consegue detectar e encontrar eles no dia a dia, né? Dentro das comunidades de fé, dentro das mídias sociais, com comportamentos muito específicos, né? Mas eu diria assim, a gente tem estudado no grupo de pesquisa que talvez o uso de tipos ideais para a gente poder entender os evangélicos seja pedagógico e nos ajude, né? Então, eu diria para você que existem hoje no Brasil 3 grandes tipos ideais, né? Se a gente puder assim sintetizar de uma maneira grosseira para a gente poder tentar se localizar. Me parece que existe, em primeiro lugar, um grupo de evangélicos que daí não é a maioria, né? Mas é um grupo significativo, um grupo importante que eu chamaria, que nós estamos chamando de evangélicos progressistas. Não é uma palavra muito boa, porque ela já traz toda uma conotação política, né? Mas ele é progressista em que sentido? No sentido de lidar melhor com a modernidade, lidar melhor com a secularidade, interpretar a Bíblia, lidar com o texto bíblico de uma maneira, digamos assim, mais crítica, né? Talvez até um pouco mais sofisticada, né? Em termos técnicos, né? Enfim, e está mais antenado também a pautas e questões inerentes ao tempo contemporâneo, né? E também, com certeza, mais flexível em relação a pautas de costumes, né, comportamentos e assim por diante, embora também exista todo um gradiente dentro desse tipo ideal que a gente está colocando aqui. Um segundo grupo, que eu acho que vale a pena mencionar, seria o grupo de conservadores. E dentro desses conservadores, me parece que é possível a gente encontrar 2 tipos, né, de conservadores. Os conservadores de linha, digamos, mais histórica, né? E aí eu incluiria, inclusive, pentecostais, tá? Igrejas tradicionais, assembleias de Deus mais tradicionais, né? Esse grupo é um grupo, como eu disse, mais conservador, né, em relação à maneira de ler o texto bíblico, na maneira de pensar a sua fé, na maneira de se comportar, na maneira de entender aí os costumes, né, cristãos, né, toda uma ética, né, mais, digamos assim, puritana, né? E esse grupo, ele tende a ser menos, digamos, midiático. E por isso que tem um outro grupo conservador importante, que seriam os conservadores midiáticos. Aí a gente já está falando de megas igrejas, de megas estruturas,
de franquia de igreja, né? Franquia entre aspas, né? Ou seja, eu pego aquela minha marca, eu estou falando de um business religioso mais elaborado, mais sofisticado, em que aquela marca da igreja ela acaba sendo implementada em outras cidades, tendo mais capilaridade e também um uso bastante acentuado das mídias, né? Dentre elas, a TV, eu estou falando de televangelistas, de personagens, né, que estão em mídias sociais com milhões de seguidores, né, e assim por diante. Então, eu acho que esses 3 grupos nos ajudam assim, a dar um panorama bem macro aí de quem são os evangélicos hoje no Brasil. Você estava falando dos televangelistas, né? Esse último grupo que você citou, que esse midiático, eu percebo que muitas vezes são eles que dão essa cara do que o coletivo enxerga do grupo evangélico. E que, sei lá, de uma certa maneira, meio acaba por queimar o filme de toda uma comunidade que tem a religião como um dos pilares da sua existência, como forma de estar no mundo, como forma de interagir. E também essa galera mais midiática é que acaba comandando muitas questões políticas. Não que os outros não tenham nenhum tipo de intromissão, mas, dado o panorama do Brasil, por exemplo, hoje, eles acabam por coordenar ou tentar coordenar as políticas públicas e os políticos, né? Por que você acha que a galera hoje pensa assim, se é evangélico, vota em X. Se não é evangélico, vota em Y. Como que você enxerga essa relação? Eu acho que o teu apontamento ele está muito correto, assim, ele faz sentido. Por quê? Porque quando você tem o uso, né, das ferramentas de mídia, né, você é dono de uma emissora de televisão aberta, né, as possibilidades que isso dá, né, para você poder influenciar o jogo político, e aqui vale a pena uma ressalva, a participação dos evangélicos na política é legítima, né? Eles são uma parte, né, da população e tem todo o direito de participar do jogo eleitoral, do jogo democrático, né, e de influenciá-lo, inclusive com as suas convicções, né, teológicas, de fé, etc. e tal. O ponto é que os midiáticos, eles têm uma estrutura nas mãos muito poderosa, e é óbvio que a gente está falando aqui, né, de uma relação que envolve voto. Né? Então, qual que é o interesse de todos os políticos em quererem entender agora os evangélicos, se aproximarem dos evangélicos, etc. e tal? É óbvio que é voto, é óbvio que está interessado numa fatia da população que influencia o processo eleitoral de uma maneira significativa. Né? E por que as pessoas têm essa impressão? O evangélico vota sempre em X. Porque quem tem a mídia, quem tem o poder de controlar isso tudo, de aparecer mais, acaba sendo, né, como você falou, né, essa vitrine. Então, parece que todos os evangélicos estão alinhados com as lideranças evangélicas que foram convidadas para irem no Planalto, né, lá no Planalto Central falar com o presidente. Ora, é óbvio que uma notícia dessa ela vai aparecer nas mídias, ela vai aparecer nas mídias sociais dessas lideranças religiosas, vai ter foto lá do grande cacique evangélico, pastor lá com o presidente, etc. e tal. E a imagem que vai ficar no imaginário de toda a população é: evangélicos estão alinhados com esses pastores. Porém, isso não é uma verdade. Né? O movimento evangélico é muito mais complexo que isso, e como eu disse, existem outras personagens atuando, né, de maneira bastante acentuada, né? Mas é fato, né? O poder de uso de mídia, o poder de influência, né? E a própria repercussão da mídia, digamos assim, secular, né, em relação a essas movimentações, gera esse imaginário na cabeça das pessoas. Existe realmente muitas pessoas que votam em X por conta Existe, mas existem muitos que não votam? Existe também.
E mais, a coisa é mais complexa, porque quando você olha esse líder da igreja midiática, a gente precisa lembrar que existe também um pastor de uma dessas igrejas que está numa comunidade, está lá numa favela, está desempenhando um trabalho, está acessando um espaço que o Estado não acessa, está proporcionando sociabilidade, está dando a possibilidade das pessoas lerem, participarem do ambiente religioso, está gerando algum tipo de transformação social na vida dessas pessoas. São coisas que a gente não vê e acabam ficando poluídas. Por quê? Porque a gente tem aquela grande imagem do líder religioso que, de alguma maneira, a gente pode falar assim, eu tomo a liberdade de falar assim, porque eu sou teólogo, né? Então, de alguma maneira, eu falo de dentro do movimento. Existe uma manipulação, né? Mas, ao mesmo tempo, nem todo mundo é uma pessoa ingênua e manipulável. Porque a pessoa que está lá no dia a dia, embora ela esteja alinhada com algum tipo de pauta de costume, algum tipo de fala agressiva em relação, talvez, à questão de homossexuais, por exemplo, etc. e tal, essa pessoa também, ela sabe que se ela está votando em alguém e ela quer comida na mesa, na hora que pegar a parte econômica para ela, para o evangélico que está lá de uma dessas igrejas, ele também vai ser crítico também desse político em quem ele está votando, né? Então, esse personagem político que faz parte, que está dentro do Brasil, esse evangélico, ele é alguém que não é ingênuo. Ele quer comida na mesa, ele quer educação, né? Ele quer as coisas dele, né? Mesmo ele sendo conservador, né? Ele está interessado nisso também. Isso interfere aí, com certeza, na maneira como ele vai interagir com os políticos, né? Ou com o pastor dele que vai sugerir algum político para ele votar. Porque não existem só esses evangélicos midiáticos, existem os assuntos midiáticos, né? E que muitas vezes esses pastores pegam através das redes sociais e conseguem gerar uma grande visibilidade ali para a comunidade através, por exemplo, de pautas, como você falou aí, da homossexualidade. Só que no fim das contas, grande parte da comunidade está mais preocupada com a comida na mesa do que com a briga das militâncias, né? Dentro ou fora da igreja. Existem outros problemas que são debatidos, como você falou. Tenho muitos outros pastores que são das comunidades que estão na mídia, porém atuam completamente fora dela e atuam verdadeiramente na vida das pessoas, não só levando a palavra, mas também levando o ensino, levando educação, levando respaldo emocional, muitas vezes. Como tem aí, enfim, as pessoas que viajam o mundo, né? Os missionários, enfim, acho que tem um desdobramento muito grande. E colocar tudo na mesma caixa é muito complicado, não? E Michael, se você me permite, esse tipo de comunidade, ele dá acesso à mulher, a mulher fala, a mulher prega, a mulher é protagonista. A população empobrecida tem acesso, ela pode se desenvolver, ela pode pregar, ela pode ensinar, ela participa, ela é protagonista desse tipo de culto. Então, digamos assim, os pretos, pobres e as mulheres, eles têm todos um ambiente aí, né, para poder, assim, serem de fato protagonistas na sociedade, nesse ambiente religioso. Isso é muito bonito, né? Isso precisa ser valorizado também, né, sem dúvida nenhuma, e considerado na nossa análise. Não, eu sou uma pessoa que, por exemplo, gosto muito do pastor Ed René. Eu volta e meia leio livros, ouço ele, enfim, a palavra dele. Eu acho extremamente acolhedora. E não sou do movimento evangélico, mas gosto muito, assim como tem vários outros. Outro dia, até num programa do SBT, do Danilo Gentili, foi um pastor incrível, falando justamente sobre relacionamento, sobre homoafetividade, e de uma forma muito esclarecedora, que eu acho que é isso que falta muitas vezes, esse esclarecimento. Mas voltando ali para o assunto de política, que isso não deixa de ser política, né? Porque a gente fala de militância, a gente fala de briga, de ruas, enfim. Falando em votos, qual que é o papel
do movimento evangélico na política hoje, mas não só no Brasil, no mundo. Uhum. Eu acho que assim, que toda religião ela tem um poder muito grande, né, de construir e de influenciar toda uma cultura, né? Então, quando a gente fala dos evangélicos, a gente está falando de pessoas religiosas, pessoas que vão a cultos, pessoas que frequentam igreja, pessoas que têm um ambiente social, pessoas que escutam pastores, pessoas que trabalham, né, recorrentemente com questões teológicas. E todo esse arcabouço teológico, ele vai fundamentando, né, toda maneira das pessoas pensarem o mundo, pensarem a sociedade, né? E sem dúvida nenhuma, isso tudo influencia na hora do voto, na hora de votar, na hora de escolher o seu candidato, na hora de pensar um projeto de poder, né? Um projeto de poder que pode se tendenciar para vários espectros, né, do ambiente, da questão ideológica, né, política. Então, sem dúvida nenhuma, os evangélicos eles vão obtendo, né, ao longo da sua caminhada, eles têm, né, pela sua vivência religiosa, uma estrutura teológica que fundamenta e influencia na hora da escolha, né, dos seus candidatos. Então, se você está, por exemplo, dentro de uma igreja cuja ênfase é de uma teologia que enfatiza um moralismo, os bons costumes, né, valores, né, digamos assim, absolutos, né, uma crítica incisiva a qualquer tipo de perspectiva mais relativista, uma crítica incisiva ao secularismo, à modernidade, né, etc. Essa pessoa ela vai tender a votar em um candidato que for falar de costumes, que for falar desse tipo de pauta, que for falar de valores absolutos dentro do ambiente político, etc. e tal. Se você estiver numa igreja cujo pastor ele vai trabalhar dentro de uma perspectiva, né, enfatizando aspectos do texto sagrado, né, dos evangélicos, que é a Bíblia, aspectos relacionados à justiça, à sociedade, a problemas sociais, né, e enfatizar isso, sem dúvida nenhuma, isso vai ter consequências no voto, porque as pautas morais da moralidade cristã, provavelmente esse crente, esse fiel, ele vai entender que isso diz respeito a ele, isso diz respeito à comunidade de fé dele, e que quando ele olha para a política, quando ele olha para a sociedade, quando ele olha para um projeto de poder, ele vai procurar encontrar um projeto de poder que dê subsídio a esse tipo de valor presente no evangelho, presente nas escrituras, relacionados à justiça social, ao cuidado dos pobres, dos menos favorecidos, né, acesso à educação, todas essas questões que têm a ver com a questão, digamos assim, da justiça, né? Então o texto sagrado vai falar, por exemplo, muito sobre o cuidado do estrangeiro. Dependendo de como isso é articulado dentro da comunidade de fé, a minha relação com o problema dos refugiados no mundo vai ser uma. Se isso não for enfatizado, isso vai o meu imaginário, a minha cultura, a maneira como a religião está interferindo na minha maneira de pensar vai ser outra. E isso vai me aproximar ou me distanciar de algum tipo de projeto político, de algum tipo de pauta, de algum tipo de candidato e assim por diante. O que me parece é que existe no meio evangélico uma maioria, né, que a gente pode chamar, né, aí tem toda uma maneira, depois eu vou sugerir alguma literatura, né, para a gente poder entender isso. Existe toda uma maneira de se pensar mais conservadora, fundamentalista, digamos assim, que enfatiza por demais a questão da moralidade, né, caindo, né, não que a moral não seja importante, moral, ética, tudo isso é importante, mas acaba caindo no moralismo. E esse moralismo acaba produzindo um reducionismo, né? E essas igrejas que ficam dentro dessa linha, né, dessa ênfase, né, dessa coisa mais individualista, né, acaba produzindo cristãos
que tem dificuldade, digamos assim, para entender o Estado democrático de direito, a separação de igreja e Estado, a questão do que é Estado laico, a questão que o Brasil inteiro não precisa ser evangélico, não tem que ser evangélico, né? E como eu disse, dependendo do líder religioso, você vai estar mais ou menos alinhado a esses valores da modernidade, que envolvem a nossa democracia representativa, né? Como eu disse, a separação de igreja e Estado, né? E entender que faz parte do jogo democrático e de uma sociedade saudável a pluralidade de ideias, a pluralidade de religiões, e que é papel do Estado resguardar isso. Resguardar isso. Porque as necessidades são plurais, né, André? Exatamente, exatamente. E o presidente, o governador, o prefeito, os deputados, os senadores, eles estão lá para representar todos, né? Todos. Novamente, é legítimo a participação do movimento evangélico com seus pleitos, as suas ideias, né? Participar do jogo democrático. Mas quando a gente pensa um presidente da República, né, e o Estado de Direito é um Estado de Direito para todas as religiões. Então, uma ideia, por exemplo, que de algumas igrejas que enfatizam muito uma questão escatológica, sabe, uma ideia muito milenarista, que tem toda uma teologia, uma escatologia por detrás, gera muitas vezes na cabeça do fiel uma ideia assim: meu, se o Brasil for do Senhor Jesus, o Brasil vai ser abençoado. Entendeu? Se o Brasil for evangélico, o Brasil vai ser abençoado. Se o presidente for evangélico, o Brasil vai ser mais abençoado. E isso não é uma verdade. A gente não quer um presidente evangélico ou não evangélico, né? A gente quer um presidente que cuide do quê? Da liberdade religiosa. Isso é mais importante. O direito da fé, né? Do bem-estar social, né? Só que, novamente, depende das ênfases que os líderes e as comunidades de fé dão. Isso gera consequências no imaginário e na cultura religiosa do fiel e desemboca dentro na maneira de votar, né? Sem dúvida nenhuma. E assim, a religião e a política, elas sempre tiveram essa ligação, essa interdependência, ou isso é uma coisa nova, inédita? Não, sempre, sempre. A religião e política é um casamento aí muito frutífero, né? Digamos assim, né? Para aqueles que estão interessados em poder. Por quê? Porque o discurso religioso ele é de uma potência singular. Quando eu, ministro religioso, eu falo para o meu fiel, para os meus fiéis, em nome de Deus, e eu me coloco como representante de Deus, eu tenho um acesso a consciências, né, de uma maneira muito, muito agressiva, muito feroz, né? É muito potente o discurso religioso. E quando ele é instrumentalizado, né, pelo poder, pela política, né, pelos políticos, né, isso daí traz muitos benefícios, né, para quem está interessado, obviamente, em manipular, em poder ali ser mais agressivo dentro desse âmbito público, né, desse jogo por poder. E isso, historicamente, tem inúmeros exemplos, né, acho que muitos séculos de história, para ficar no cristianismo, né, quando a igreja ela passa a ser a igreja oficial do Império Romano, né? Esse casamento, ele é um casamento muito pernicioso, né? Muito complicado, né? Enfim, cruzadas, né? Quando a gente vai para o ambiente mais próximo da gente, aqui na América do Norte, nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, né? E a gente vê, né, brancos com a Bíblia na mão, chicoteando negros, sabe? Em nome de Deus, né? Isso é lógico, com interesses econômicos, porque a gente está falando de escravidão, etc. e tal, isso é muito poderoso. Mas, assim, pós-século XVI, a humanidade, né, ela vai adentrando num ambiente de modernidade, né, do que a gente vai chamar de um processo de secularização, que é consequência de muitas guerras religiosas que aconteceram na Europa. E isso vai produzir, por exemplo, a Carta sobre a Tolerância do John Locke, né, que vai fazer com que a gente comece a trabalhar a questão da tolerância religiosa.
E o Estado de Direito, né, essa democracia moderna que nós temos, ela existe justamente para isso, né? Para tentar dividir esse poder e transformar o Estado e a sociedade em uma sociedade que comporte as diferenças, né, inclusive religiosas, aí, de uma maneira mais pacífica, né, mais tolerável. Né? Ô, André, certo, isso daí é história. Para as pessoas que querem entender mais desse assunto, acompanhar com um pouco mais de base essa conversa que a gente está tendo, e eu preciso encerrar, inclusive, essa conversa, quais são as redes sociais, enfim, os livros que você recomenda? Olha, eu trouxe aqui esse texto aqui, publicado pela editora Recriar, organizado pelo Breno Martins Campos, pesquisador lá da PUC de Campinas, Terminologia, Hermenêutica e Apontamento, para a gente entender melhor o que é o fundamentalismo. Aqui a gente vai ter uma base muito sólida, muito legal, para a gente poder entender parte do movimento evangélico. Eu recomendo também a tese doutoral desse meu amigo, Paulo Capelletti, Encontros das Teologias Latino-Americanas, para a gente entender melhor, né, esse grupo dos evangélicos que eu chamei aqui de mais progressistas, né? Tomando cuidado que eu não estou falando de política necessariamente, tá? Sim. Mas as discussões sobre os teólogos da missão integral, os teólogos da libertação, né? Tanto no ambiente católico como no ambiente protestante, né? Esse texto é muito importante. E eu sugiro também para os ouvintes que estudem teologia, né? Porque a teologia, gente, ela fundamenta muito o comportamento dos evangélicos. Aliás, ela é o principal fundamento para os evangélicos atuarem, pensarem o mundo. E aí eu queria sugerir um texto do Alistair McGrath. É um texto de um teólogo inglês e chama Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica. Né? É um texto muito bom, muito neutro, que vai colocar todo o arcabouço teológico na mesa com muitas vertentes, para a gente poder entender a pluralidade do pensamento teológico, entender que não se trata de um bloco homogêneo, né? E que dentro do evangelicalismo a gente tem inúmeras possibilidades aí de interpretação bíblica, de compreensão teológica e assim por diante. Conhecimento é a maior arma que qualquer indivíduo pode ter. Nunca é demais. André, muito obrigado por essa conversa. Vou encerrá-la por aqui. E eu preciso dar meu recado de sempre, né? Não deixa de conferir todo o conteúdo que é produzido nas nossas redes e também no nosso portal, no offlates.com. A conversa de hoje fica por aqui. Um beijo e até semana que vem.